mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo. E a gente vai trazer no vídeo de agora a atualização envolvendo Saul. No último vídeo eu estava gravando no exato momento que ele estava sendo reavaliado pelo departamento médico. E aí, tem chance de ir para o jogo contra o Curitiba? Vai ser desfalque? Não vai ser desfalque? Nós vamos trazer essas informações. No treino de hoje, teve também a presença de vários garotos do Ninho. O Leonardo Jardim havia dito na última entrevista coletiva que para o jogo contra o Curitiba iria convocar alguns jogadores da categoria de base e a gente vai trazer os nomes que foram treinar nessa quinta-feira com o elenco profissional e devem ser relacionados para o jogo de sábado contra o Curitiba, 4 horas da tarde, no Maracanã. Olha, gente, de novo, não é filme repetido. Carrascal suspenso pelo STJD, novamente prejudicando o Flamengo. É inacreditável. E a gente vai trazer essa informação também no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Não deixe de ajudar dando like, se inscrevendo, compartilhando e hypando o vídeo, porque isso é importante. Antes de mais nada, galera, de falar de Flamengo, eu preciso trazer a atualização do Neymar. No último vídeo eu trouxe aqui o lado da CBF, e aí o Santos se pronunciou através de uma longa nota oficial, garantindo que havia dado todos os laudos para a seleção brasileira, de tudo que tinha acontecido com o Neymar, garantindo que tinha sido apenas o edema, mas, vamos lá, estou trazendo o lado do Santos para ser justo. Existe aí, digamos, uma batalha na narrativa. O Santos fala uma coisa, a CBF fala outra. Conversei com alguns médicos esportivos e todos garantem que em um prazo de 10 dias é impossível um edema se tornar uma lesão grau 2, ou seja, se a CBF diz que hoje ele tem uma lesão de grau 2 na panturrilha, ele sempre teve essa lesão. O Santos diz que é edema. Fato é o seguinte, galera, esse caso só expõe algo e deixa muito nítido para todos que eu venho falando há muito tempo. Esse episódio envolvendo Neymar, Santos, CBF, só escancara a crise de craques na seleção. Neymar, mesmo não fazendo grandes temporadas nos últimos anos, foi convocado por Ancelotti, mesmo com o treinador não tendo certeza se o jogador do Santos, aos 34 anos, poderá entregar algo durante a Copa do Mundo. Além disso, Neymar se apresentou à seleção com uma lesão de grau 2 na panturrilha e é dúvida para os 2 primeiros duelos na Copa. Se fosse em qualquer outro momento da história da seleção, Neymar seria mantido na lista mesmo com uma lesão grave na panturrilha? Duvido. Se fosse qualquer outro jogador da lista aí de 26 convocados por Ancelotti, continuaria convocado se chegasse com uma lesão de grau 2 na panturrilha? Duvido. Isso só reforça o que eu penso. O Brasil vive uma escassez de craques para assumir o protagonismo. E pior, quem deveria e poderia assumir esse papel disse que Neymar é o protagonista. Que no caso foi o Rafinha falando isso, sendo que ele nem sabia se o Neymar iria para a Copa. Sejamos francos, se isso acontecesse na seleção francesa atual, vocês acham que ele seria mantido na lista ou seria cortado? Vale essa reflexão. Por que na seleção francesa? Porque tem vários craques lá, vários muito bons jogadores. Hoje na seleção brasileira tem essa escassez. E é por isso que Neymar é chamado e é por isso que ele é mantido na lista de convocados, mesmo com uma lesão, repito, de grau 2 na panturrilha. Gente, é uma lesão grave, não é uma lesão fácil de se curar, não. Vários ex-jogadores falam que o começo da carreira começou com uma lesão em panturrilha. Vários relatam isso. Inclusive, lesão em panturrilha foi a lesão que tirou o Romário da Copa de 98. Repito, é algo grave. Porém, hoje não tem nenhum outro craque na seleção e é por conta disso que ele é mantido na lista dos 26. Dito isso, galera, isso aqui foi um post que eu fiz para muita gente refletir sobre o momento da seleção brasileira. Saul, atualização, treinou no campo hoje junto com os demais companheiros, porém ainda tem dores no local do tendão, local que ele operou e recebeu uma forte pancada no jogo contra o Cusco. Eu hoje, quinta-feira, 19h10, o famoso 7h10 da noite, não consigo cravar que ele vai para o jogo, porque pessoas do Flamengo me relataram que ele continua sendo dúvida, porque tem um treino dessa sexta. E se as dores continuarem? E se ele achar que o ideal é não entrar em campo e pedir para não ser relacionado? Tem vários sis
Cis. A boa notícia, foi para o campo. A má notícia, ainda é dúvida e pode ser o 11º desfalque do Flamengo para pegar o Santos. O Santos não, desculpa, o Curitiba. Diante dessa quantidade de desfalques, o que Leonardo Jardim vai fazer? Miúdos, assim que ele fala dos garotos da base, chega mais. E ele convocou alguns. A gente conseguiu apurar aqui pelo menos 5 nomes. Os zagueiros Thuram e João Vitor. João Vitor é conhecido, inclusive jogou com o Felipe Luiz. Não foi bem não, embora seja bom jogador. Será que agora ele está mais maduro? A ver. Thuram e João Vitor, os 2 zagueiros. Lateral direito, Daniel Salles, que você já conhece muito bem. Lateral esquerdo, Johnny. E o volante, Caio Nóbrega. Pelo menos esses 5 nomes treinaram com o time profissional nessa quinta-feira. Carrascal não está à disposição do Flamengo para pegar o Curitiba. Já estaria suspenso, tá? Tá com a seleção colombiana. Vai cumprir suspensão contra o Curitiba, bacana. Porém, ele foi punido pelo STJD nessa quinta-feira. Ai, meu Deus do céu. E, vou falar, assim, com todo respeito, o STJD não tá errado não, cara. O Carrascal é errado nessa história. Parece até aquela cena do Tropa de Elite 2, que o Capitão Nascimento entra para falar com o Matias. Que vontade de fazer M que você tem. É o Carrascal, cara. Ultimamente, a vontade que ele tem de fazer M, eu não vou falar a palavra aqui, por respeito às crianças que estão me assistindo, a todo mundo que está me assistindo não gosta de falar palavras de baixo calão, mas o Carrascal tem uma vontade de fazer M, e ele foi punido nessa quinta-feira. O meia levou o gancho de 3 jogos pela expulsão no jogo contra o Palmeiras. Por quê? Artigo 254 do CBJD, que diz conduta violenta. Com isso, Carrascal cumpre as suspensões contra Curitiba, nesse sábado, Chapecoense, quando o Campeonato Brasileiro voltar, e também São Paulo. A gente brinca, mas isso é sério. Ele vai prejudicar o Flamengo. É uma peça importante. A gente não sabe se ele vai estar. Gente, assim, ele dificilmente vai ser vendido pelo Flamengo, a não ser que ele coma a bola na Copa do Mundo e chegue algum louco aqui e ofereça mais de 12 milhões de euros, porque foi isso que o Flamengo pagou. E eu duvido o Flamengo vender o Carrascal por um valor menor que esse que ele pagou a um clube da Rússia para ter o Carrascal. O departamento jurídico do Flamengo vai recorrer, mas a priori essa é a decisão do STJD e por enquanto o Carrascal está suspenso por 3 jogos. A boa notícia, Leonardo Jardim foi absolvido pelo STJD pelas críticas arbitrais após a derrota por 3-0 para o Palmeiras. Ou seja, liberado para comandar a equipe já contra o Curitiba nesse sábado. Que bom, né? Inclusive está na moda agora. Não pode dar mais opinião sobre a arbitragem que o STJD quer punir. Foi assim com o Thiago Mendes do Vasco, foi assim com o Fernando Diniz do Corinthians, foi assim com o Leonardo Jardim. Gente, os caras são questionados, coletiva, zona mista, sobre a arbitragem. Eles dão opinião, eles podem falar, assim como eu posso falar. A arbitragem foi boa, a arbitragem não foi bem. E aí? É a opinião dos caras. Isso, no meu mundo, se chama liberdade de expressão. Porém, pelo visto, os caras não estão tendo, não. O Flamengo, que terminou a fase de grupos da Libertadores da América com a melhor campanha dentre todos os clubes. Inclusive, o Flamengo terminou a fase de grupos com uma premiação milionária. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu já havia dito para vocês aqui, a Conmebol paga por partida, vitória, um determinado valor e um valor alto para os clubes. E aí a gente vai trazer para vocês aqui quanto o Flamengo faturou. Foi o melhor time na fase de grupos e foi o time que também mais faturou. E é um valor milionário, que eu tenho certeza que muitos clubes aí estariam desesperados para receber esse valor. É aquilo, dinheiro faz dinheiro, amigo. Time grande faz dinheiro, o Flamengo sabe fazer dinheiro e muitas vezes sabe utilizar também, e eu não tenho dúvidas que vai saber utilizar aí, quem sabe, futuramente para fazer contratações. E, por falar em Libertadores, chegou a hora. Chegou a hora de sabermos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Vou trazer aqui para vocês o pote 1, pote 2, é sorteio, os times do pote 1 vão pegar os times do pote 2. Os times do pote 1 são aqueles que terminaram na primeira colocação em seus respectivos clubes. Pote 2, com muitas surpresas, inclusive no pote 2 tem 6 títulos de Libertadores. Clubes brasileiros grandes que fizeram altos investimentos. E aí, amigo, vou te falar,
Olha, pode dar duelo bom, hein? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes quero dizer o seguinte, a KTO está preparando algo super especial para esse final de semana, rodada de Brasileirão, última rodada, últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo, e lá na KTO você vai encontrar tudo que você precisa para fazer sua fezinha, tá bom? Tem jogo da seleção brasileira também, amistoso, contra o Panamá no Maracanã. Então isso tudo você encontra lá no site da KTO, o link está aí na descrição. Vamos lá, galera, vamos para as informações. Fim da fase de grupos da Libertadores, inclusive ontem vi 2 jogos, Palmeiras contra o Júnior Barranquilla, vi também o jogo do Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil. Cara, o que Matheus Pereira jogou ontem, nossa, ele fez um gol. O gol foi apenas assim, a cereja. Tudo bem, é a grande cereja porque foi um golaço, tá? Cereja do bolo, mas a partida do Matheus Pereira ontem, ele joga muita bola mesmo, assim. E no jogo do Palmeiras, quem jogou muita bola foi o Flaco Lopes, vive grande momento, inclusive convocado para a seleção argentina para disputar a Copa do Mundo, tá lá na lista final. Mas, dito isso, fim da fase de grupos, o Flamengo foi a equipe que mais arrecadou em premiações na fase de grupos, porque a Conmebol paga um determinado valor em caso de vitória. E aí, enfim, o Flamengo venceu vários jogos, terminou ali muito bem a campanha da fase de grupos, e o Flamengo recebeu o valor exato de 3.950.000 dólares, que dá em torno aí de 20 milhões de reais. O rubro-negro terminou a fase de grupos com a melhor campanha em geral, e é justamente aí que está a diferença para vocês entenderem. A Conmebol pagou 1 milhão de dólares para todos os 32 times que disputaram a fase de grupos. Os classificados a oitavas de final levaram mais 1.250.000 dólares. Mas onde o Flamengo se distanciou mesmo dos demais foi no desempenho, porque cada vitória rende 350.000 dólares, e apenas nesse quesito o time carioca faturou 1.700.000 dólares, o equivalente a quase 9 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. E por falar em Libertadores, chegou a hora de separar os homens dos meninos. Nessa sexta, saberemos os adversários nas oitavas de final da Libertadores, os confrontos aí. No pote 1 tem Flamengo, Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Independente Del Valle. No pote 2, Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol, Rosário Central. As datas da Libertadores: oitavas de final, 11 a 20 de agosto, quartas de final, 8 a 17 de setembro, semifinais, 14 a 22 de outubro. E a final marcada para Montevidéu no dia 28 de novembro, tá? Final única, como você já sabe. Inclusive, se você estiver confiante, já pode se planejar, comprar a passagem, porque se esperar para chegar na hora, sabe que o valor fica muito mais caro, inclusive o voo. Enfim, dito isso, galera, vamos lá. O Flamengo pode pegar Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol, Rosário Central. Eu acho que no pote 2 todos têm que temer o Flamengo. O Flamengo não tem que temer ninguém. E eu falo isso, não é soberba, é a maior sinceridade. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, é o único tetracampeão da Libertadores dentre os times brasileiros, tem a melhor campanha na fase de grupos. Então não é para temer, tá? O Flamengo não tem que temer ninguém. Quem tem que temer são os adversários que podem pegar o Flamengo. Agora, se você aí do outro lado tivesse perguntando assim, poxa, Vene, beleza, mas você não escolheria nenhum adversário? Sim. Sabe qual seria o meu adversário? Mirassol. Por que o Mirassol? Primeiro, clube brasileiro, não tem viagem longa. Segundo, o Mirassol não vai poder utilizar um dos seus principais jogadores, digamos assim, que é seu estádio. Porque pelo regulamento, o estádio, a partir das oitavas de final para disputar a Libertadores da América, tem que ter uma capacidade acima de 20 mil. E o estádio do Mirassol não tem 20 mil a capacidade, ou seja, o Mirassol vai ter que jogar em um outro estádio, perde uma grande força, que é o seu estádio. É muito difícil jogar contra o Mirassol
lá no estádio do Mirassol, até porque a logística é complicada também, embora seja São Paulo, mas a logística para chegar lá é muito complicada e o Mirassol tende a mandar os jogos no Pacaembu, ou seja, é aqui do lado. Não teria logística, teoricamente não é um time muito forte, assim, com todo respeito ao Mirassol. Então, óbvio, o Tolima é mais fraco, eu acho, do que o Mirassol. Mas a viagem para encarar o Tolima é extremamente desgastante. Por exemplo, no aeroporto da cidade que o Tolima joga, não é qualquer piloto que pode chegar lá. Tem que ter, entre aspas, uma carteira para poder chegar lá no aeroporto. Então, não é qualquer piloto. Então, geralmente, os clubes viajam para um aeroporto perto, depois pegam uma viagem terrestre de ônibus ali de cerca de 4 a 6 horas. É extremamente complicado chegar lá. Enfim, Platense é time adversário do exterior, é sempre muito complicado. Rosário Central é um clube complicado, mas tem a boa também. Se o Flamengo pega o Rosário Central, eu vou com muito prazer ao Maracanã ver Flamengo e Rosário Central, porque o Di Maria está jogando por lá e a gente está falando de um cracaço da bola aí. Não gostaria de pegar o Cruzeiro, vou ser sincero, adversário muito difícil, e eu acho que o Cruzeiro vai para o all-in no segundo semestre, porque o brasileiro não dá mais. Estamos falando de uma SAF que o dono vai muito pelo lado passional e já mostrou aí que, se depender dele, ele vai botar dinheiro mesmo no time. Contratou Gerson, quase 30 milhões de euros, recusou uma proposta do Flamengo de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, e então acho que o Cruzeiro vem muito forte no segundo semestre para tentar a Libertadores da América, porque no Campeonato Brasileiro não tem mais chance. O Palmeiras é outro time que vem muito forte no segundo semestre, contratou Alexandre Barbosa, que vai ser titular na equipe do Abel Ferreira, vai ter o retorno do Vitor Roque, tem o Paulinho voltando, provavelmente o segundo semestre do Paulinho vai ser muito bom. Não gostaria de pegar o Fluminense, querendo ou não, é um clássico carioca, tudo se equivale, independentemente do momento que o Fluminense tenha. Estudiantes, a gente já conhece muito bem, inclusive o Flamengo tem enfrentado várias vezes. Então é isso, se eu pudesse escolher, seria o Mirassol. A ver qual será o adversário do Flamengo. O Flamengo não costuma ter sorte em sorteio. E aí no pote 2, eu acho que o pote 2 está muito mais difícil que o pote 1. Cara, o pote 2 tem 6 títulos de Libertadores. Enfim, é muito time grande ali. Inclusive o Boca Juniors foi para a Sul-Americana. A Sul-Americana vai ter Boca e River. Cara, impressionante como que tá complicada a Sul-Americana e complicada também a vida dos brasileiros que ainda estão na Sul-Americana. Agora eu quero saber de vocês aí do outro lado. Quem vocês gostariam de pegar? Acho que o Flamengo tem que temer alguém. Enfim, eu particularmente, se puder não pegar Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, já acho tranquilo. Agora, se pudesse escolher um adversário, seria o Mirassol, e eu já expliquei os motivos de por que escolher o Mirassol. E vocês aí, quem vocês escolheriam? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Galera, não deixe de se inscrever no canal, tá? Isso é importante. Dê o like aí, compartilha, hypa o vídeo, solta o dedo no like, porque isso é importante demais. Valeu, galera? Partiu SBT agora, tamo junto e fui!